Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma newsletter do Caia Doc. E dessa vez, junho, um mês especial. Afinal de contas, nem só de festa junina vive esse país e muita coisa rolou nesse mês. Dentre as principais notícias do mês, teve muita novidade. Mas eu não posso deixar de falar que um dos principais insights do mês é o crescimento nas vendas das farmácias. Isso porque elas cresceram mais de 3 vezes em um ano. Isso entre 2024 e 2025. E esse crescimento mostra uma aceleração importante no mercado. Mas, para esse mercado crescer, a gente precisa de mais estudo. E foi com isso que a Unicamp tem ajudado a gente. Os pesquisadores fizeram uma grande análise sobre o que existe de produto disponível no país. Teve coisa boa e teve coisa ruim. Muito similar ao estudo da Andrea Galassi, produzido no mês de abril, que a gente também divulgou aqui, o estudo da Unicamp, ele analisou a rotulagem, mas também as certificações dos produtos. E teve gente ganhando parabéns, mas teve gente ganhando também ponto de alerta. E para você que está no dia a dia, é importante acompanhar. Se você não sabe ainda qual produto prescrever, no Caiadoc a gente te ajuda a fazer isso. E claro, conforme esse mercado vai crescendo, mais e mais estudos são necessários. Então, existem uma série de congressos que acontecem. E a gente ficou muito feliz de saber que aconteceu o primeiro simpósio de cannabis medicinal em Anápolis, dentro da universidade. Isso é super interessante justamente para promover o debate qualificado desse assunto. E um outro assunto que também deixou a gente muito feliz foi a pesquisa realizada pela Unila, pelo Francis Ney Nascimento, que já configurou inclusive na lista de top pesquisadores da Caia Mind, sobre o uso da cannabis medicinal em animais. O estudo foi feito com óleos da Santa Cannabis, que é uma associação de cannabis medicinal de Florianópolis, e justamente acompanhou a melhoria desses pets, ou não, fazendo o tratamento com a planta. E seguindo aí na lista dos muitos assuntos possíveis, um deles que a gente quis trazer para vocês foi um novo artigo que saiu sobre o 2-AG, que é o nosso endocannabinoide. Se você ainda não entendeu esse conceito, a gente vai deixar aqui alguns conteúdos para você, mas é muito importante a gente pensar que o nosso próprio corpo produz endocannabinoides, que são aí moléculas que o sistema endocannabinoide usa para fazer o processo de homeostase. Mas eles não são super conhecidos ainda. E justamente esse artigo explora mais sobre o processo do 2-AG. Nesse artigo do 2-AG, os pesquisadores exploraram mais sobre como o endocannabinoide é levado ao cérebro e justamente como funciona essa relação. Afinal de contas, a gente ainda precisa entender exatamente como que o nosso corpo responde, não apenas a canabinoides externos, mas também aos estímulos que fazem com que ele produza mais ou menos dos endocannabinoides próprios. Nessa mesma linha, a gente também propõe aqui para vocês um outro artigo sobre a relação da cannabis medicinal com a saúde do fígado. Isso porque vocês, melhor que ninguém, sabem da importância desse órgão para os nossos pacientes. E hoje a cannabis ela tem uma relação com o fígado, tanto a cannabis para uso medicinal, como aí para quem faz a cannabis para uso recreativo. Então, nesse artigo, a gente explora um pouco de todas essas possíveis correlações e onde são pontos de atenção interessantes para você ficar de olho. E o sistema endocannabinoide tem 2 receptores, já tá todo mundo sabendo. Mas será que ele não tem 3? Pois é. O estudo do GPR55, esse nome nada comum, é justamente para entender se ele não é o terceiro receptor canabinoide. Isso porque ele está muito ligado principalmente a questões de dor. E ele acaba sendo aí ativado muitas vezes, o que tem aparecido nos estudos e chamado a atenção dos pesquisadores. E falando aí um pouquinho mais de saúde, um dos temas que hoje mais aparecem pra gente é a saúde mental no ambiente de trabalho. Então a gente também desenvolveu um artigo para justamente mostrar aí as possíveis correlações e ajudar você que está no dia a dia clínico a entender quais perguntas e quais questionamentos podem ou não ser feitos para os seus pacientes, para ajudar eles a entender se hoje o ambiente profissional está contribuindo negativamente ou positivamente para a saúde mental deles. Por fim, talvez um dos conteúdos mais queridos é o das pomadas de cannabis. Isso porque essa forma farmacêutica tem crescido muito. E claro, a gente sabe que para algumas questões, como por exemplo, feridas abertas da diabetes, faltavam produtos tópicos que pudessem ter uma ação efetiva. Afinal de contas, nem todo óleo
é recomendado que seja pingado, principalmente quando a gente está falando de uma ferida aberta. Então, as pomadas têm crescido e hoje associações, produtos importados e, quem sabe, em breve, nas farmácias, também a gente já não encontra esses tratamentos. Falando aí um pouquinho mais sobre o nosso estudo do mês, a gente trouxe um estudo sobre justamente a cannabis medicinal em pacientes com fibromialgia, mas não necessariamente no tratamento da fibromialgia, mas sim nos sintomas gastrointestinais de pacientes com fibromialgia que estão fazendo uso da cannabis medicinal. É um estudo super recente, publicado aqui em 2025, e ele justamente foi investigar o papel do Bedrocan, que é um produto à base de cannabis já registrado em muitos países, no uso, nos sintomas gastrointestinais dos pacientes com fibromialgia. Isso porque muitos pacientes que têm fibromialgia também têm esses sintomas, como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, que é comum, não em todos os pacientes, mas em alguns. Foram acompanhados 60 pacientes por 6 meses e todos os resultados foram super positivos, tanto nos sintomas da fibromialgia como no tratamento da dor relacionado a esses problemas gastrointestinais, principalmente aí a dor epigástrica e a queimação. Apesar da pesquisa ser muito inicial, ter uma amostra reduzida, não ter tido grupo de controle e outras questões, ela já é um princípio de como hoje a gente tem usado muito dessa evidência de mundo real para entender aonde aplicar as evidências científicas de graus mais apurados, digamos assim. Alguns dados que você talvez não saiba. Em 2025, a via da importação está aquecidíssima e mais de 56% dos municípios brasileiros têm pacientes que hoje têm algum produto à base de cannabis sendo entregue mensalmente lá. Isso é muita coisa e reflete um crescimento expressivo do mercado da cannabis no Brasil e sua expansão regional. Além das importações, outra via que tem crescido muito é a das associações. Isso porque elas têm se organizado. Muitas delas têm conseguido agora catálogos, certificados de análise e outras informações que são muito importantes para que médicos prescritores se sintam seguros na hora de fazer a prescrição dos produtos que são produzidos por elas para seus pacientes. Só no Caiadoc, esse mês, a gente adicionou mais de 170 produtos de associações com seus respectivos certificados. Por fim, não podemos deixar de dar a nossa indicação do mês, e que vai ser o vídeo que gravamos com especialistas durante a Medical Cannabis Fair, com dicas para quem está começando a prescrever cannabis e coisas que são imperdíveis. E vão desde literaturas até práticas recomendadas para você que ainda está começando e quem sabe pode ter aí um ombro amigo na hora de elevar sua prescrição de cannabis. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar com colegas da área e também de recomendar o Caiadoc. A plataforma é gratuita e vai ter desde conteúdos educativos até, por exemplo, um comparador de produtos para você que quer cada vez mais elevar o seu conhecimento e entrar para dentro da medicina canabinoide. Até a próxima. Tchau, tchau.